Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre o gênero entrevista. Aqui nós temos um exemplo de uma entrevista. Saiba qual é a fórmula do sucesso de Bianca Andrade, a Boca Rosa. Esse é o título. O título da entrevista deve falar um pouco sobre quem é o entrevistado, chamar a atenção para o assunto. No primeiro parágrafo nós teremos a apresentação geral ou dados do entrevistado. Famosa, carismática, jovem e bonita, todas essas características são um resumo muito simplista de quem é Bianca Andrade, 26 anos, mais conhecida como Boca Rosa. Foi compartilhando soluções, inclusive, que há 10 anos ela começava no YouTube com dicas e truques para uma boa maquiagem sem gastar uma fortuna em produtos. E aí nós temos também uma fotografia. O corpo do texto de uma reportagem será formado por turnos de fala, ou seja, o nome do entrevistador e as perguntas que vão ser feitas. Por exemplo, Francine Mendes e a pergunta, quem é Bianca Andrade? E aí nós temos o nome do entrevistado e suas respostas. Bianca Andrade, e aí a resposta dela. Eu brinco que sou uma menina, mulher, multifacetada. Eu tenho um lado empreendedor muito forte, um lado artístico muito forte também. Então aqui nós temos o exemplo de como é o corpo de texto de uma entrevista, turnos de fala, o nome do entrevistador com as perguntas, o nome do entrevistado com as respostas. Primeira etapa para dar início a uma entrevista é escolher ou saber qual o assunto da entrevista e escolher quem possa falar sobre ele, o entrevistado. E é interessante também que você procure saber mais sobre o assunto antes de realizar a entrevista, para que você possa fazer aí o seu roteiro de perguntas, para quando você chegar lá nas perguntas, você conseguir aí saber mais a respeito do tema e tirar mais informações do entrevistado. O que deve conter em uma entrevista? Tem que ter um título, tem que ter o nome de um entrevistado, tem que ter o nome do entrevistado, tem que ter a foto dele, não necessariamente, mas pode ter e é legal que tenha. Nome do entrevistador, apresentação do entrevistado, é interessante ter isso porque vai falar melhor sobre quem ele é, quem ele não é. Frases em destaque do entrevistado. Texto formatado por turnos de fala do entrevistador e do entrevistado. Então, dividindo aí, a hora que um fala é a hora que o outro fala. A entrevista deve ter um título, um resumo que apresente o entrevistado ou entrevistada, perguntas e respostas, respeitando os turnos de fala. Sugestão de tema para sua entrevista é conectividade e relacionamento. Vamos ver então uma sugestão de entrevista. Seção conectividade. Com que frequência você acessa a internet? Que meio você utiliza para acessar a internet? Onde você mais acessa a internet? O que você mais acessa na internet? Você tem perfil em redes sociais? Essas são perguntas que você pode utilizar para fazer uma entrevista. Faça uma pergunta de cada vez. Se desejar, pode acrescentar outras perguntas, desde que consiga alcançar o objetivo da tarefa e conhecer melhor o seu colega. Anote as respostas e depois passe a limpo para apresentar depois. Nesse vídeo falamos sobre o gênero entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até breve.